Okay, good. So, yes, I've been asked to talk about the third of the pair of worldly winds, of gain and loss. Então, o convite veio para eu apresentar, né, esse par que aparece na lista dos ventos mundanos, o par de ganho e perda. So gain and loss, all of these worldly winds are very, very powerful forces in the world and in our own hearts and minds. Então, todos esses pares, né, que existem no mundo, que estão dentro do ensinamento dos ventos mundanos, são bem poderosos no mundo todo e em nossas vidas. And I think it's only at enlightenment that we can be completely unaffected by them. E eu acho que é só na hora de se iluminar que os ventos não abalam a gente mais. So for all of us unenlightened people, I don't know if anybody here is enlightened, I'm not enlightened. For all of us unenlightened people, the worldly winds will affect us. Então, eu não tenho certeza que você não está iluminado ou iluminado. Eu só posso falar para que eu não estou iluminado. Mas antes de iluminação, parece que a gente está, né, vai ficar abalados pelos ventos. So we don't have to feel bad because we're affected by the worldly winds. Então, é inevitável que a gente vai ser impactado pelos ventos e a gente não precisa se sentir maus ou culpados por causa disso. At the same time, the Dharma offers us a possibility of transcending them. Ao mesmo tempo, o Dharma oferece uma possibilidade de aprender a transcender esses ventos. A possibility of freedom from them. Há possibilidades de ter liberdade desse estado abalado. So it would be a possibility where our minds are unaffected by anything that happens in conditioned existence. É uma possibilidade que a nossa própria mente pode ser imune às mudanças de qualquer experiência que surge dentro dela. And it wouldn't just be unaffected because the mind was blissful. E esse não é uma imunidade fria ou desconectada. É um estado, né, de incrível e profunda satisfação. It's as if the enlightened mind has seen beyond this life, seen beyond this world. É como se fosse a mente iluminada e tem enxergada a verdadeira natureza dessa vida, deste mundo, e enxerga algo além. So for us, I think we can start to reflect on how the worldly winds are not reliable. They're pointing to life not being reliable. Então, a gente pode começar, claro, a refletir, né, que esses ventos que sopram no meio dessa vida, né, nossa, não são confiáveis, né? One of the effects of this pandemic has been, as you know, that all certainty has been wiped away. Então, dos efeitos da pandemia é que derrubou todas as certezas.
And it's as if we're faced with our true situation. It's as if we're faced with reality, wiped away from certainty. É como se fosse agora estamos em contato com a realidade livre das certezas. So while that's very uncomfortable and often very painful, and for some people it's been tragic, it is also an opportunity for us to realize the truth of the Dharma. Então, apesar do que essa experiência é desconfortável para muitas pessoas, dolorosa e, em alguns casos, é uma experiência trágica, ao mesmo tempo, existe dentro dessa situação uma oportunidade de entender o Dharma um pouco mais. It's as if the virus can become our teacher, our Dharma teacher, our guru. É como se fosse o vírus em si tem a possibilidade de virar o nosso professor, o mestre, ou até guru. When the lockdown in England first happened, for about 2 or 3 weeks, I felt very inspired by the Dharma. Então, nas primeiras 2 ou 3 semanas do lockdown, quarentena, em Londres, eu fiquei muito inspirado no Dharma. I was surprised at my response. E eu fiquei surpreendido com a minha própria reação. I felt as if I was connected with the whole world. E deu uma impressão que eu estava conectado com o mundo todo. We were all in this situation together. Todo mundo na mesma situação, junto. And all superficial preoccupations and concerns were eradicated, were wiped away. E as preocupações superficiais, não importantes, foram tiradas. What was really important became very clear. What's really important in life became very clear. E para mim, aquilo que é muito importante na vida ficou lúcido. And for me, that is practicing the Dharma for the benefit, not just of myself, but for all beings. E para mim, essa essência é praticando o Dharma não só para mim, mas para aliviar o sofrimento de todos. And normally, I forget that. I mean, even though I have taken these ordination vows, it's very easy for me to forget that. Então, normalmente, eu me desconecto disso e esqueço aquilo. E apesar do que eu recebi esses votos de ordenação, é muito fácil para mim esquecer essa realidade que coexiste. I try and meditate every day. I try and study the Dharma, but I also lose myself in Netflix and iPad and all sorts of silly, trivial nonsense. E eu medito todo dia, eu reflito sobre o Dharma, estudo o Dharma com os outros. Ao mesmo tempo, eu me perco, né, em coisas que são fúteis. De vez em quando é Netflix ou o iPad, ou coisas que não têm a conexão com essa essência. Sometimes when things are taken away from us, reality shines very clearly. De vez em quando, quando as coisas somem e são tiradas, o que vem na ausência delas é a realidade luminosa e brilhante em nosso caso. We have a clearer perspective of what's important. E daí vem uma perspectiva mais clara daquilo que é realmente importante. What I'm trying to say is that loss can also be our teacher.
o que eu estou querendo articular aqui é que a perda na vida pode ser também o nosso professor. It's not something that we look for. Nobody wants to have loss in life. And I know that many of us in the world now are fearful about our loved ones, our jobs, our own health and life. Então, eu estou dizendo que ela é uma professora, mas eu não quero negar o fato de que é difícil isso. E muitas pessoas aqui provavelmente têm uma preocupação profunda sobre pessoas queridas, as nossas próprias vidas ou a perda financeira. But nevertheless, I think if you're a Dharma practitioner, you can turn everything into something creative, something of an opportunity. O que eu estou querendo dizer é que quem pratica o Dharma tem uma chance de ter uma perspectiva sobre essas perdas e sobre qualquer experiência e transformá-las em uma oportunidade e uma prática. When I was 11, my father died very suddenly. He had a heart attack, and then one night, he was only 45, and then he just died very suddenly one night. Quando estava com 11 anos, o meu pai, só com 45 anos, teve infarto fulminante e de repente, ele faleceu. And I started to reflect that all the things that he had thought were so important in life, the car, the house, the mortgage, working hard, trying to earn money, all of that I could see was not so important. E nessa experiência, com 11 anos, eu vi que tudo que ele achava que era importante, o carro, a casa, o financiamento da casa, trabalhar muito, ganhar dinheiro, no final das contas, não foi tão importante. I was only young, but I couldn't understand how the adults around me, after a while, they carried on as if life would go on, as if they carried on as normal. Então, eu era, claro, jovem naquela época, mas eu não conseguia entender que depois de tempinho os adultos se adaptaram e voltaram para o mesmo estilo de vida, achando aquelas coisas importantes. How could we ignore death when it could happen at any moment? Como a gente consegue ignorar a realidade da morte quando pode acontecer em qualquer momento? But I also learned something. I learned something about what was most important. A minha vida naquela época foi virada de ponta cabeça. E, ao mesmo tempo, eu aprendi naquela intensidade algo sobre o que realmente importa. I had a very strong conviction that death wasn't the end. E o que veio para mim foi uma convicção forte de que a morte não é o ponto final. I had some psychic communication with my father after his death, which convinced me that death wasn't the end. E eu passei por uma experiência de uma comunicação psíquica com o meu pai, né, que me convenceu que a morte não é o ponto final. And I remember thinking, if death isn't the end, then what is life for? Então, daí eu lembro pensando, se a morte não é o ponto final, então o que serve? Essa vida serve para o quê? Surely it has to be for more than material things. E deveria ser uma experiência, viver, que serve para algo mais do que as coisas materiais. My father's death led me to looking for
answers, and that led me to the Dharma. O falecimento do meu pai me empurrou para fazer essas perguntas, e essas perguntas me levaram para a porta da Dharma. And I've had a very fortunate life in many ways. I haven't had very much suffering so far. Na minha vida, eu não passei por muito sofrimento, e né, eu me sinto sortudo por causa disso. But I'm reminded of a story of a disciple of the Buddha where there was a lot of suffering. Mas o que vem é a lembrança de uma história de discípulo do Buda que passou por muito sofrimento. And I want to tell you this story. It's a story of total devastation and total loss. E eu quero contar essa história para vocês, porque é uma história de perda total, uma perda devastadora. It's a true story. E é uma história verdadeira. And it's also a story of complete transcendence and liberation and enlightenment. E, ao mesmo tempo, é uma história de transcendência total e iluminação total. It's a story of a woman called Patachara, and she lived in the time of the Buddha in a town, in a city called Savatthi. Essa história é uma história da época do Buda, da Patachara, uma mulher que morava num vilarejo chamado Savatthi. She was born to a very wealthy family, so her family, her father had a big sort of mansion, and there were servants, and she had a brother, and a very happy childhood. Então, ela nasceu dentro de uma família com muita riqueza, com um pai que tinha bastante riqueza, um irmão, e muitos empregados serviram a família dentro de casarão. She was also very beautiful. E uma mulher linda, bonita. She fell in love with one of her father's servants. Ela se apaixonou com dos empregados do pai. And of course that would have been unacceptable to her family. They wanted her to marry a wealthy man. Então, claro que a expectativa da família era que ela ia casar com homem rico. Então, eles não aceitaram essa paixão dela. So Patachara and this her lover run away. They elope and run away in the night to a village where he lived with his family, where his family lived. Então, à noite, né, ela, Patachara e o homem, né, os dois, o casal, eles fugiram à noite para o vilarejo onde a família dele morava. And soon they had a child, a baby boy was born. Então, logo, ela engravidou e menino nasceu. They had very little money, but she didn't mind losing her wealth because she had a very loving husband. Então, daí, apesar da perda do dinheiro, ela ficou contente com o novo estilo de vida, com marido que amava ela e filho. Shortly after the first child was born, about a year later, she became pregnant again. Depois do nascimento do primeiro filho, ela engravidou de novo, mais ou menos depois de ano. And she wanted to go back to see her parents. Traditionally in India, a woman gives birth
in her parents' house. Tradicionalmente, na Índia, uma mulher grávida dá luz, né, na casa dos pais. Então, nesse caso do segundo gravidez, ela quis voltar e fazer conexão com a família dela. So she wanted to go back to Savatthi, and she says to her husband, I want to go. And he isn't so keen because he's scared of her parents. Então, ela conta essa vontade dela para o marido, mas ele está com medo dos pais dela. She's very determined, and she says, if you don't come, I'll go on my own. And she takes her son. She's pregnant, remember. She takes her son and her little son and goes off on her own, walking to Savatthi. Mas com a determinação dela, ela fala para ele, olha, eu respeito, mas se você não quiser ir, eu vou sozinho. E ela levou o pequeno menino com ela, indo a pé para Savatthi. He follows after her, realizing that he has no choice. He has to follow. O marido vai seguindo, descobrindo que ele não tem escolha. They're on their way. They're going through a sort of forest, and a big storm arises. Então, atravessando uma floresta no caminho, grande tempestade de repente, né, surge. So he builds, and she's very, very pregnant. She's about soon to give birth. So he builds her a little shelter with branches and trees, branches and twigs. Então, nessa cena vulnerável, ele cria refúgio com uma barraca, né, com madeira e com folhas. And she rests while he goes and finds some wood for a fire. E ela descansa enquanto ele vai buscando lenha para fogo. While he's gone, she gives birth to another baby boy. E enquanto ele está indo, ela dá luz. On her own. Sozinha. And he doesn't come back. E ele não volta. When she goes out the following morning to see what had happened, she goes to look for him. She finds a dead body. And what's happened is that he's been bitten by a snake and died. Então, no dia seguinte, ela se levanta e lá na floresta, ela encontra com o corpo dele. E ele foi mordido por uma cobra venenosa. So Patachara doesn't know what to do. She now has a newborn baby and her little toddler, and she decides she has to go now to Savatthi. Então, o que acontece é que ela está com o menino e o nenê e ela não sabe o que fazer. Então, ela toma a decisão, eu preciso voltar para casa. She's devastated. Então, tem uma experiência devastadora para ela. She approaches a river, and she realizes that she's not strong enough to carry both her children and cross the river all together. So what she does is, E na jornada, eles chegam num rio, né, com correntezas. E ela percebe que é muito, muito difícil e impossível atravessar junto com os dois filhos. So she takes the baby in her arms, and she leaves the young son, who's about 18 months old. She leaves him on the river bank and says, stay there, I'll come back for you. And she crosses with the baby. Então, ela atravessa o rio com o nenê, dizendo para o menino de 18 meses, fica aqui, eu já volto. And she manages to reach the other shore and then leaves the baby on some leaves and starts to come back to pick up her son. Deixando o nenê na outra margem, em cima de umas folhas,
ela começa a jornada de volta no rio para pegar o filho. And she's halfway across the river when she turns around and she sees a huge vulture. Então, ela está no meio do caminho, no rio, e ela vira para olhar para trás e ela vê urubu enorme. And the vulture takes her baby. E pega o urubu pega o neném. And she's screaming in agony and waving her arms, trying to frighten the vulture. Então, ela começa a gritar para assustar o urubu. And her young son thinks that she's waving at him, and he starts walking into the river. E o filho, na outra margem, acha que ela está chamando ele, e ele entra no rio. And of course he drowns. E ele se afoga. Patachara has just lost her husband and her 2 children. E Patachara tem passado pela perda do marido dela e os 2 filhos. She somehow manages to arrive at Savatthi. She manages to get to the town of her birth. Então, por algum milagre, ela nasceu. And if, I mean, this is a true story, as if this wasn't tragic enough, she asks somebody about her parents' house, and there's been a horrible accident in the storm. The house has collapsed and killed her parents and her brother. Então, essa é uma história contada na tradição verdadeira verídica. E se isso não é a situação dela, não é, já é uma tragédia, ela descobrir, conversando com as pessoas, voltando para casa, que na tempestade, a casa caiu, né? A casa dos pais, e ninguém sobreviveu. Patachara goes mad. She loses her mind. She rips off her clothes. She wanders naked through the streets, completely out of her mind. Então, a Patachara não consegue lidar com a situação. Ela basicamente enlouquece. E ela rasga a roupa dela e ela anda pela rua nua. And all the people in the town, they start laughing at her and calling her crazy woman. Então, daí as pessoas no vilarejo começam a dar risadas a ela e chamando ela uma louca, uma mulher louca. And it's in this state that she arrives in a clearing where the Buddha is teaching in Anathapindika's park. E está nesse estado que ela chega numa área, uma gramada aberta no parque de Anathapindika, onde o Buda está e ensinando. And she tells the Buddha what's happened to her, and he teaches her the Dhamma. E chegando na presença do Buda, ela conta para ele o que tem acontecido. E o Buda ensina o Dharma para ela. And Patachara immediately becomes a stream entrant. She realizes what the Buddha is, she realizes for herself the truth of the Dharma. E no encontro e no recebimento do Dharma, ela se ilumina, ela se torna aquilo que a gente chama a pessoa que entra na correnteza. Ela percebe na hora o que o Dharma está dizendo sobre a realidade. Later on, she becomes fully enlightened and becomes one of the Buddha's foremost women disciples, female disciples. Depois, esse insight amadurece tanto que ela se ilumina totalmente e ela se tornou uma das discípulas principais
do Buda. I think that Patachara, she lost everything and she gave up on looking for anything in life. Então, a minha impressão é que Patachara perdeu tudo. E Her aí heart, ela basicamente desistiu de buscar algo de valor em coisas mundanas. life had no nothing to offer her anymore. A vida como foi vivida não conseguiu oferecer algo de valor mais para ela. Her heart was completely broken, but it was also broken open. Então, o coração dela partiu, mas partiu para se abrir para algo. And it's because her heart was open that she could hear the Dharma. E foi com o coração aberto dessa forma que ela conseguiu entender a mensagem do Dharma. For many of us, and I include myself, I'm still clinging to life. Então, para muitos de nós, e eu estou me incluindo nisso, né, estamos ainda, né, agarrados e nos agarrando à vida. I'm still hoping that life will give me what I want, pleasure, possessions, health. I'm still hoping for all of those things. Ainda eu persisto esperando, ou na esperança que a vida vai me dar prazeres para sempre, coisas gostosas e, né, e saúde que perdura. And of course, there's nothing wrong with those things, but what the Buddha teaches us is that we can't rely on them. Então, não tem nada errado com essas coisas. O ensinamento do Buda diz não são confiáveis em si. And in the end, life will let us down. Né? Se for depender dessas coisas para o nosso bem-estar, no final das contas, a gente vai receber grande desapontamento. And yet there's an opportunity to transcend this condition, this human condition. E ao mesmo tempo, em paralelo, sempre existe essa possibilidade de transcender essa condição humana. And you don't have to believe me, you don't have to believe the Buddha. We have to do it for ourselves and see if it works. Então, você não precisa acreditar no Buda ou acreditar em mim. O que é o pré-requisito? Experimento pessoal e ver se traz o alívio do sofrimento. It's possible to inhabit a mind, a consciousness that is bigger than life. É possível, né, habitar, né, uma mente, ou viver dentro de uma mente que é mais ampla do que a própria vida. It's bigger than me and bigger than you. Há uma mente que é maior do que eu, maior do que você. It cannot be touched by gain or loss. Uma mente que é tão ampla que não pode ser atingido por ganho e nem por perda. Or pleasure or pain. Ou prazer ou dor. It's a transcendent realm in which there is true peace. É reino transcendental onde existe uma paz verdadeira. And it's also the realm of bliss and of love. E esse reino é reino de satisfação e alegria profunda e também amor. I don't inhabit that realm, but I know it's true because I've glimpsed it, I've touched it, I've tasted it, experienced it. Eu não frequento esse reino,
mas eu sei que existe porque eu tive alguns vislumbres da existência dela. When my mother died, she died 9 years ago. A minha mãe, ela faleceu 9 anos atrás. E quando ela faleceu, I was on a solitary retreat when she died. So again, she died unexpectedly, although she was much older and it wasn't as, she died very easily. a minha mãe tinha uma certa idade e ela faleceu de forma suave. Só que quando ela faleceu, foi de novo, de repente, eu estava no meio de retiro solitário. Part of the reason I think she died so well and so quickly was that she'd been meditating for the last 40 years, 35 years of her life. Então, é importante saber que a suavidade da morte dele, em grande parte, na minha opinião, veio do fato de que ela estava meditando com constância nos últimos 35 ou 40 anos da vida dela. She'd had a very difficult life, but she was a very loving woman. Ela passou por muitas dificuldades, mas ela era uma mulher muito amorosa. Very, very generous, very kind. Muito generosa, muito gentil. And when she died, I was sad, but I was also very, very inspired. I felt by her love. Então, quando ela faleceu, eu estava triste, mas também eu fiquei muito inspirado e elevado pelo amor do momento. And I felt lifted up by the Dharma. E também eu senti apoiado e elevado pela presença do Dharma na minha vida. Once again, everything superficial was wiped away, and I could see what was really important. Mais uma vez, tudo na minha vida que era superficial foi tirado. E naquela experiência eu enxerguei a essência, o que é realmente importante. Love, connection, generosity, kindness, and an awareness of what's, and an awareness, let's just say love, generosity, kindness, connection. Amor, conexão, generosidade, gentileza. And also a wisdom that allows us to let go of clinging to life. Junto com uma sabedoria que ajuda a gente a abrir mão da tendência de me agarrar à vida. All these qualities allow us to open up to a new dimension. Todas essas qualidades permitem uma abertura dentro da gente para uma outra dimensão de viver. And that dimension is our own birthright. E aquilo que eu estou descrevendo é o nosso direito de nascimento. This new consciousness is who we really are. E essa nova consciência que eu estou descrevendo é quem nós somos de verdade. And I believe that it's the most important thing in life that we can do to strive towards this consciousness. E a minha crença é que a coisa mais importante na vida é fazer um esforço para seguir a nossa busca de conexão com essa essência. For ourselves, and because it's the only way to really help in the world. Ambos para nós mesmos e, ao mesmo tempo, porque é, no fundo, a única maneira de ser uma presença benéfica no mundo. I know that there are many things that the world needs and people need, but I believe that fundamentally they need this liberation. Eu sei que tem muitas coisas que as pessoas precisam no mundo, não nego isso, mas fundamentalmente a minha crença é que é isso que falta. So personally, I feel very, very blessed in my life. Então, pessoalmente, eu me sinto muito abençoado na minha vida.
And maybe I'll stop there. I'll pause there. We'll have a little break, and then say in 5 minutes we'll come back and see if you've got any questions. Excellent. Então, uma pausa agora para tirar um intervalo de 5 minutos, pode ser? E daí, se pausar a gravação também, Alex, a gente volta em 5 minutos para receber, né, umas perguntas que vocês podem mandar para mim pelo chat, colocar lá, e daí eu vou selecionar algumas e colocar para Jnanavaca. 5 minutos, pode ser? Is that okay? So Jnanavaca, 5 minutes will be back. 5 minutes. Very good. Thank you. Good. So the first question, so I'll give it to you in English first and then I'll translate. So the first question is from Angela, and she says, how do we make the way of suffering lighter? Is it only through suffering that we can mature? So I'll read the question now in Portuguese. Que eu já passei por Jnanavaca, e como deixar esse caminho de sofrimento mais leve? É só através de sofrimento que podemos amadurecer? No, we don't need to suffer in order to grow, thankfully. Então, a novidade boa é que a gente não precisa sofrer para crescer. But we do need to broaden our perspective on life. Ao mesmo tempo, precisamos de uma perspectiva mais ampla em relação à nossa vida. And to realize what's really important in life. E daí perceber o que realmente é importante na vida. And sometimes, when everything is going our way, we don't reflect on life. Daí, quando tá tudo indo bem na nossa vida, paramos de refletir sobre a nossa vida. So suffering isn't necessary, but it will happen to all of us. And so it's good to be able to, in a way, be prepared for it. Então, inevitavelmente, o sofrimento vai chegar. Esse é o jeito das coisas. Então, talvez o que está aqui no ar é que a gente tem que se preparar para a chegada do sofrimento. And I think one way of preparing is to start letting go of all the normal, trivial things that we run after, grasp after, cling to. E uma maneira de se preparar para isso é realmente de reavaliar, né, todas as coisas fúteis, né, superficiais, que fazem parte da nossa corre-corre de manter o nosso sonho, né, superficial vivo. So let's not wait for suffering before we wake up. Então, isso quer dizer, vamos não esperar o sofrimento antes do despertar. Yeah? Bon, I'm just going to turn the air conditioning off here. Mm-hmm. Don't know if it's turned off, but let's have a look here. Oh yeah, this is a good question, and this is from a doctor who's here with us, Camila, and she's asking, and I think this is a very pertinent question at this moment. So, the question is how to not get over-involved in the suffering of others. Okay, so I'll translate it. I'm just going to turn this thing off. Ok, então, na Camila, quem é uma médica que está aqui, está perguntando como não se envolver no sofrimento do outro.
So I think it's very, very important, particularly at a time like this, and particularly if you're supporting other people, as you are, Camelia. It's very, very important to also look after yourself. Então, é essencial num momento que nem esse, quando estamos apoiando ou ajudando os outros, que nem Camila está fazendo, de se autocuidar também. Look after ourselves physically. Isso quer dizer o autocuidado físico, but also emotionally and mentally. mas também o autocuidado emocional e mental. Personally, I really need a regular meditation practice to make sure that I can stay centered in my life. Então, pessoalmente, eu preciso, né, de uma prática de meditação regular para eu renovar o meu eixo diante da minha vida. Mindfulness and metta practice are essential. Então, as duas práticas de mindfulness e de metta são essenciais. Only then can we really open up to the suffering of other people in a helpful way. É só com essa base, né, a gente consegue, de forma realmente hábil, abrir o nosso coração para realmente ajudar os outros. But I think one other thing for me is essential, and that's Shraddha. E tem algo mais do que metta e mindfulness, que é aquilo que no budismo a gente chama de Shraddha. You'll probably have to explain that. Shraddha is a Pali, it's a Sanskrit word for faith, for confidence that there's something more than this conditioned world. Ok, então, Shraddha é uma palavra que vem da língua Pali e descreve uma postura interna que tem uma impressão de confiança que deve existir algo melhor do que só esse mundo condicionado instável. For a Buddhist, it's confidence in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Esse, para budismo, é confiança no Buda, Dharma, Sangha, para budismo. With Shraddha, you can have Shraddha gives you strength, metta gives you strength, but Shraddha also gives you strength to face what life brings us. Então, esse Shraddha, junto com mindfulness e que abre a possibilidade da gente encarar o que a vida joga na nossa cara. And then we can help other people without closing our hearts, but also without drowning in their suffering. Então, daí é com essa postura interna que a gente pode, né, encarar os outros sem fechar o nosso coração ou sem ficar sobrecarregados. Thank you, Camila. Yeah, obrigado, Camila. There's another question here. This is from Carol, and this is about how to live in what she's calling a toxic environment. A place where she lives, there's the value in the family is that having is more important than living. And I think this is very, very important at the moment, like going back to work or looking after yourself as well. So she says, her family say, how can you be happy without money? Yeah. So she's asking the question, how to live in this situation and how to live in it without being affected by the values of others, which, don't combine with hers. Então, estou trazendo uma pergunta de Carol aqui. Eu vou só resumir rapidinho. Como viver em ambiente tóxico? No lugar que eu moro, minha família acreditar que ter é mais importante que viver, né? E perguntam, como ser feliz sem ter dinheiro? Como não me contaminar?
So thank you, Carol. I think it's very, very hard to hold values on your own when people around you aren't supporting those values. Então, obrigado, Carol, porque eu acho que é desafio, né, a manter os valores sozinhos quando estamos cercados por pessoas que não valorizam aquilo. I think it's very important to connect with other people who do share your values. Então, a importância que eu vejo na conexão com outras pessoas que compartilham, que ressoam com esses valores seus, eu vejo isso como uma necessidade. One of the purposes of Sangha is to provide those supportive conditions for us all. Então, dos motivos de ter Sangha é de fornecer ou de ter em nossa vida condições que apoiam, né, os nossos valores. So I'm sorry that your conditions are difficult, Carol. I'm very sorry about that. And I think you can take heart that there are other people who do support you. Pela sua situação, Carol, realmente que está achando isso muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu convido você a se abrir e apreciar o fato de que estamos aqui dentro de uma situação onde realmente existem outras pessoas que têm valores parecidos com os seus. I think it's also important to, whatever your situation, to make time for yourself so that you can meditate, or you can read the Dharma, or you can reflect away from other people. Também, eu acho que é bom dedicar tempo para investir energia em prática de meditação, de ler sobre o Dharma, sobre esses princípios, em um ambiente que é com seclusão, com você sozinho, consigo mesmo. But I would really encourage you to not lose heart and be strong in your values. Mas eu quero dar total apoio em encorajar você a persistir e não perder a sua conexão com os seus valores e mantê-los fortes. Yeah. Now, I'm aware of the time. E o tempo está chegando, e esse é aquele momento meio cruel, né? De ver, olhando para o relógio que tem 2 minutos. It's a kind of a cruel moment, looking at the clock. And a gente tem várias perguntas aqui, né? Mas eu acho que para cuidar do tempo também generoso do Jnanavaca, eu acho que a gente tem que encerrar, né? E agradecer. I think to just be able to take care of the time and the need for time. I think we can close up there. Is that okay, Yeah, Jnanavaca? that's completely fine. And I'm sorry not to have answered all your questions. I hope, though, that it's been a useful hour and a half. Então, eu concordo. Eu sinto que não consegui responder a todas as perguntas. Mesmo assim, eu sinto que valeu a pena investir esse tempo no encontro com vocês e ouvir de vocês. Yeah? Is there any final words from your good self, my dear? So I just want to say thank you again for being on this retreat and for inviting me. And I just want to really, really wish you well. I feel like we're connected in this Sangha across the world. And I just feel that even though we can't physically meet, when we practice together, there is another level of connection that we can participate in. And I just want to really wish you well in this very difficult time. I want to wish you and your families well. I hope you stay well, and I hope you find a way through this difficulty that is also creative. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a chance de vir para cá e participar e contribuir para o retiro que vocês estão criando juntos.
E aí eu quero desejar de coração, né, tudo o melhor para você e para sua família, navegando nesses mares difíceis nesse momento, que vocês encaram esse desafio e vê, junto com as dificuldades que surgem, a oportunidade, né? Esse meio de internet é curioso, porque apesar de que estamos longe, na prática, eu sempre sinto uma conexão no silêncio de praticar com outras pessoas. E essa é mais uma chance para eu sentir essa conexão por meio do internet e por meio do silêncio da prática, além das fronteiras, né, distantes e físicas. Yeah. Well, Jnanavaca, I feel, yeah, we've had like one of those talks that we had on our ordination retreat, and more, because a lot of time has gone by, and we're different people, and the message at this time is just much more pertinent and I think necessary. And I think your integrity has really shone through in everything that you've put into your words and what you've selected to bring to us today. Então, thank you very much, Manjupriya. Yeah, and that's heartfelt. You know that. Gente, o que eu vejo pessoalmente é que eu participei em mais uma conversa que eu tive 21 anos atrás no Vale do Retiro de 4 meses, só que eu e o Jnanavaca estamos pessoas diferentes, muitas águas têm passado e agora estamos num momento em que essa mensagem passada com tanta integridade dele, né, vem com um peso e uma essência muito mais potentes por causa da situação da humanidade neste momento. Thank you so much for being here, for giving us your time. And we have a little tradition here where it's kind of like an Amazonian howl, where so just bear with us. Então, agradecendo mais uma vez e contando para ele o aviso de que agora a gente não precisa, pode ser em sua própria maneira, né? Seguindo o seu coração, abrir o seu microfone, se quiser, e transmitir a sua gratidão para Jnanavaca. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Thank you so much. Brasil, caminho Brasil. Gratidão. Thank you so much. Beautiful. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Obrigada. Tocou meu coração. Thank you. Gratidão. Thank you. All the best to you. Always. Muito emocionante. Thank you very much. Completamente emocionada. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Take care. Bye. 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 Thank Tchau, you. pessoal. It was lovely. Thank you. Tchau, pessoal. Tchau. Bye-bye.